Olá! Hoje nós vamos ver sobre um movimento também do modernismo que o Van Gogh iniciou com algumas características desse movimento. Então, os artistas que vieram e que fizeram parte desse movimento, eles tiveram grande inspiração nas obras do Van Gogh, na maneira dele pintar, na maneira dele colocar os elementos no quadro. Inclusive as temáticas de algumas telas do Van Gogh. Então, vamos lá. O expressionismo, que é o movimento que nós estamos vendo hoje, ele teve origem na Alemanha. Existiu um grupo de pintores, de artistas, que foram intitulados como A Ponte. A ponte é como se fosse uma transição de um estado para outro, uma transição. Quando a gente atravessa uma ponte, a gente passa de um lado para o outro. Então, esse grupo foi chamado de A Ponte e ele foi uma clara rebeldia contra o impressionismo. Então é inegável que o expressionismo foi uma reação ao impressionismo. Uma reação por quê? Porque os impressionistas, eles não se preocupavam com as questões do mundo, com as questões da sociedade moderna. O foco dos impressionistas era simplesmente registrar aquelas sensações de luz e cor, né? Então sempre o que era mais importante para os impressionistas era registrar aquele dado momento na tela, aquele momento que era passageiro, aquele momento que daqui a pouco não existiria mais, eles deixavam registrados na tela, sem se importar com os sentimentos humanos, com a problemática da sociedade moderna. E o expressionismo, ele veio com esse caráter, ele veio com o caráter de estar retratando essas mazelas da sociedade. Tanto é que as obras expressionistas geralmente não são obras muito belas, porque a problemática é sempre o lado mais negro da sociedade. São aqueles problemas que a sociedade enfrenta: medo, angústia, ansiedades. Né? Então, eles procuravam retratar esses sentimentos humanos nas telas. Então, ao contrário, o expressionismo procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Então, essa obra que vocês estão vendo aí, esse fundo, é uma obra expressionista e a gente vê um homem, né, num cismar aí, né, quer dizer, vê um homem numa tristeza profunda. Então, as obras expressionistas, elas tinham esse caráter, essa característica, né, de retratar pessoas com tristeza, as cores eram muito carregadas, a quantidade de tinta que era usada nas telas era uma quantidade muito grande. Tudo isso são características desse movimento. Na verdade, essa tendência traduziu em linhas e cores os sentimentos mais dramáticos do homem, que vinha sendo realizada já por Van Gogh. Van Gogh já tinha essa tendência de mostrar o lado sombrio da coisa, né? O lado ruim da coisa. Então, Van Gogh tem várias telas que apresentam pessoas com tristeza, onde os locais onde ele realizava essas obras eram sempre, apesar de ter várias obras assim com paisagens, mas a maneira que Van Gogh colocava na tela essas paisagens, sempre reforçando assim a força da natureza, sempre reforçando, apesar de ser muito colorido, mas tinha esse lado dramático também que ele colocava nas suas telas.
Então, o primeiro a dar o pontapé inicial do expressionismo, na verdade, foi Van Gogh. Além dele, tem um pintor também, um pintor norueguês, chamado de Edvard Munch. Ele foi um dos pintores que mais influenciaram e inspiraram o movimento expressionista. A obra mais conhecida do movimento expressionista é essa obra aí que vocês estão vendo, que é chamada de O Grito. Essa obra é bem famosa, né? Existem várias releituras dessa obra, existem vários memes dessa obra. Então ela é bastante usada. Ela inclusive foi capa de um filme de terror dos anos 80. Né? A capa do filme era, eles usaram essa figura e essa figura meio andrógena que o Edvard Munch retratou na tela dele, chamada O Grito. E aí tem uma corrente de pensadores, né, uma corrente de críticos de arte que fala que essa tela, essa figura central que aparece nessa tela, é um autorretrato do artista representando a sua vida emocional, né, que era uma vida bastante atordoada, bastante atribulada. Então, nessa tela, Munch nos apresenta um ser rodeado de medo e ansiedade. A figura quase se confunde a paisagem, mas distancia-se dos vultos que aparecem ao fundo. Então, essa tela é uma tela bastante enigmática e que tem alguns significados. E aí a gente vai ver os significados dos elementos dessa tela. A ponte, né, que é essa ponte aí que aparece aí para vocês, essa ponte simboliza uma travessia de um momento difícil na vida de uma pessoa. Então essa tem toda uma simbologia por trás dos elementos que ele escolheu colocar na tela. As pessoas que estão ao fundo, que são essas duas pessoas, elas têm as formas bem alongadas, os traços bem retos, assim como a ponte, né? E é bem diferente dos traços da figura central do personagem principal, que tem os traços assim bem tortos, né? Bem sinuosos, bem irregulares. Então, é possível notar com essas diferenças que é como se essas pessoas aqui pertencessem a outro mundo, pertencessem a um outro momento, estivessem passando por um momento não tão angustioso como o do personagem principal. O céu vermelho, né? A escolha desses tons vermelhos para retratar o céu, que não é uma cor muito comum, vai sugerir também toda essa angústia que o autor resolve, né, que o pintor, na verdade, resolve colocar na sua tela. Essa angústia, esse sentimento de ameaça, aquele sentimento de sofrimento que aquele personagem principal demonstra estar passando. E por fim, o personagem central, né, que é essa figura que não tem as formas assim muito bem definidas, muito detalhadas, e pode ser tomada tanto por uma figura masculina quanto por uma figura feminina. Né? O artista fez questão de não identificar o sexo dessa figura, porque aí ela poderia ser generalizada, ela poderia representar o sofrimento, tanto masculino quanto feminino, de qualquer ser humano, né, de qualquer pessoa humana. Então, essa tela tem várias versões, na verdade. O próprio artista realizou essa tela em várias versões. Então, tem essa tela sem aquelas pessoas lá atrás, tem essa tela com o céu mais avermelhado,
como se ela não tivesse sido acabada, não tivesse sido terminada. Mas a versão oficial, vamos assim dizer, é essa que eu apresentei para vocês, né, e foi intitulada como O Grito. Então, os expressionistas, eles, na verdade, eles são deformadores sistemáticos da realidade. Então, para eles, eles colocam aqueles sentimentos ruins, como angústia, como pessimismo, como medo, como tristeza. Eles colocam todos esses sentimentos, eles gostam de enfatizar esses sentimentos nas suas telas. Então, isso vai demonstrar um pessimismo em relação ao mundo. É como se eles não acreditassem que esse mundo pudesse ser bom, pudesse ter momentos bons, assim como todos nós temos, né? Então, eles representavam simplesmente o lado ruim da realidade. Então, eles realizavam pinturas que fogem às regras tradicionais de equilíbrio da composição, da regularidade, da forma e da harmonia das cores. Então, eles não se preocupavam muito com isso. Então, todas as telas vocês puderam perceber ao longo da apresentação que são telas com bastante tinta, né? Com uma quantidade de tinta enorme que foi jogada na tela e a temática expressionista sempre era essa: expressar, né, colocar na tela o pessimismo em relação ao mundo.